Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciane das Práticas de Matemática. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a vida de Ada Lovelace e sua participação na vida de Charles Babbage, quando, ao traduzir um artigo deste matemático, ela acrescenta algumas informações que mais tarde se tornam o primeiro algoritmo de computadores na história da humanidade. E por isso ela é considerada a primeira programadora. Acrescentando ao nosso trabalho, nós também vimos um pouco sobre a ideia de lógica, a organização coerente das informações, o processamento de dados com organização. E nesse sentido, vimos também a ideia associada a algoritmos, que se tratam de um passo a passo com início e fim, em que as ações precisam acontecer de maneira harmônica. Agora, como a proposta de continuarmos pensando de maneira lógica, vamos conferir aqui o desafio do cadeado. Como que ele está organizado? Ele tem um bloqueio que é codificado por meio de 3 números e são dados alguns números, e para cada agrupamento de 3 são apresentadas algumas informações. Então, a partir destas informações, nós iremos descobrir qual é o código que abre o cadeado. Mas eu quero chamar a atenção para a composição destas informações. Então, vejam só. Um número correto no lugar correto, um número correto, mas no lugar errado, 2 números corretos, mas nos lugares errados, nenhum dos números está correto e um número correto, mas no lugar errado. Parece um pouco complexo, mas para resolver este tipo de problema, nós temos um algoritmo, nós temos um passo a passo que nos ajuda a resolvê-lo facilmente. Então, me acompanhe. A primeira informação que nós vamos utilizar é a seguinte: nenhum dos números está correto. Então, se nesta linha 7, 3, 8 são números incorretos, todos os lugares em que aparece 7, 3 e 8 serão descartados, eles não farão parte da nossa resolução. Então, essa informação já não cabe mais. Agora vejam o seguinte: aqui onde o 0 está sozinho, diz que nesta posição nós temos um número correto, mas no lugar errado. Ou seja, o 0 com certeza faz parte do código do cadeado. A única coisa que nós sabemos então é que ele não está no seu devido lugar. O que nós vamos fazer então? Observem que tem mais uma composição em que aparece o 0. E nós sabemos que ele é correto, que ele vai fazer parte desse número. Então, vamos pegar estas duas informações. Um número correto, mas no lugar errado. Aqui, 2 corretos, mas nos lugares errados. Então, a gente sabe que o 0 é correto, mas que ele também aqui está na posição incorreta. Então, ele não pode ser na terceira posição, nem na segunda. Então, certamente, ele vai ocupar a primeira posição para abrir o código do cadeado. Em seguida,
nós temos ainda duas sentenças que não foram abertas. Um número correto no lugar correto e um número correto, mas no lugar errado. Porém, aqui na primeira sentença, me é dito que um dos números é correto e está no lugar correto. Se o 0 está na primeira posição, eu sei que o 6 não é o número correto, então só pode ser quem? O 2, o número correto no lugar correto. Se, aqui, né, com essa afirmação, um número é correto, eu sei que o 6 é incorreto. Então, quando eu analiso a última sentença, um número correto, mas no lugar errado. Bem, a única posição que ainda falta ser preenchida é a segunda posição. E, então, um número correto que está no lugar errado, resta somente, então, o 4 para compor o código que abre o cadeado. Mas por que nós estamos pensando nestes códigos? Porque nós vamos hoje aprender um pouco sobre uma maneira diferente de codificação. Então, nós saímos um pouco dos problemas lógicos e vamos nos aproximar de uma outra forma lógica que conhecemos como criptografia. A palavra criptografia tem origem grega, cripto, que significa oculto, segredo, e grafia, escrita. Portanto, a palavra criptografia significa escrita secreta. O que será que isso então significa? Este será o tema da nossa aula de hoje. Pensando então com um exemplo, vamos considerar aqui a palavra mensagem. Existe um algoritmo que vai transformar esta palavra em uma mensagem secreta. Então, vamos lá, nós temos um algoritmo e essa mensagem se torna codificada. Observem aqui a palavra mensagem, como ela é apresentada, construída na nossa língua. Começa com M e termina com M. Vejam que no código que foi gerado por meio deste algoritmo, nós temos a inicial representada por uma seta curva à direita para baixo e da mesma forma nós temos a última letra representada pela seta curva à esquerda para baixo. E observem também que a letra E, que é a segunda e a penúltima, ela neste código é representada pela mesma forma de dado. Nós temos seta para baixo e para cima e aqui a penúltima também seta para baixo, seta para cima. Ou seja, CM então, CE então e assim por diante. E nós podemos fazer o algoritmo no caminho contrário. Se seta curva para baixo à esquerda, então M. Se seta dupla para baixo, para cima, então E. E assim por diante. Essa maneira de transformarmos palavras em códigos, códigos em palavras, que é um conhecimento inicial associado à criptografia, ele não oferece tanta segurança. Porque se nós, por exemplo, identificamos
qual o significado de um ou dois destes códigos, nós facilmente retornamos para a mensagem original. Então, a criptografia atual hoje tem algumas características bem interessantes para nós observarmos. Então, vamos considerar aqui uma situação. O Marcos, ele tem uma mensagem que será mandada para a Thalita. Ele é o remetente, ela é o destinatário, mas no meio dessa comunicação vem o Vinícius, curioso, interceptando essa mensagem. Ele quer saber qual é a conversa do Marcos e da Thalita. Então, o que acontece quando nós pensamos nessa criptografia que hoje é utilizada? O Marcos, ele vai mandar a mensagem para a Thalita, mas quando essa mensagem é enviada, acontece um processo chamado encriptação. E o que isso significa? O Marcos, quando manda a mensagem para a Thalita, no processo de encriptação, é criada uma chave de segurança. A encriptação nada mais é do que um algoritmo que é executado e que vai assegurar ao Marcos que nesse processo de envio da mensagem para a Thalita, quando o Vinícius tentar acessar a informação, ele até pode estar ali no meio do caminho, só que essa mensagem vai passar encriptada, vai passar por meio de códigos seguros e ele então não vai conseguir descobrir qual é a informação. E somente a Thalita, que é destinatário da mensagem, que de posse da chave de segurança poderá, nesse caminho, ocorrer a desencriptação lendo a mensagem original enviada pelo Marcos. Mas por que a gente faz esse tipo de coisa? Existem 3 motivos principais. Não são os únicos, mas são 3 que talvez sejam interessantes nós pensarmos um pouco neste momento. O primeiro motivo é tornar essa informação confidencial. Então, o que acontece? Vamos supor, neste exemplo, que o Marcos está mandando a seguinte mensagem para a Thalita. Nossa reunião de contrato será amanhã às 9 horas. Se essa mensagem está encriptada, o aspecto de confidencialidade da informação, ele é preservado. Ou seja, o Vinícius não vai ter acesso a essa informação. Outro aspecto importante é a integridade da informação. Então, vamos pensar com um exemplo para entender o que isso significa. Vamos imaginar que, se a mensagem não estivesse encriptada, o Vinícius, interceptando essa mensagem, ele poderia modificar o seu conteúdo. Ele poderia escrever o seguinte: imprevistos, a reunião de contrato foi desmarcada, mas pelo processo de encriptação é assegurada a integridade da informação, não é feita nenhuma modificação do conteúdo da mensagem e então a Thalita recebe a mensagem correta. Nossa reunião de contrato será amanhã às 9 horas. E um terceiro ponto importante é a autenticidade da informação. O que isso significa? Significa
que o processo que ocorre, ele é validado pelo processo de encriptação. Ou seja, eu sei que o envio é feito por um remetente autêntico, a pessoa que é destinatário também é autêntica e, por exemplo, nós vemos hoje muito certificação digital. É isso que representa essa ideia, é dar autenticidade à informação e assegurar quem são, né, as pessoas envolvidas na comunicação, o remetente e o destinatário. Fazendo um breve passeio pela história, nós iremos conhecer algumas cifras da antiguidade. Então, uma primeira forma de criptografia do passado foi a cítala ou bastão de Licurgo. Licurgo foi um legislador grego que fazia uso desse instrumento para enviar informações. Então, basicamente, como que se constitui a cítala? É um bastão em que era enrolado um cordão de couro, era feita a escrita da mensagem e somente quem tinha um bastão similar conseguia reorganizar a informação. Então, para nós entendermos como que isso acontecia, eu peguei aqui 2 tubos de papel toalha e eu fiz uma tira de papel para ilustrar a ideia da tira de couro que era usada para informação. Como eu não me adaptei muito a esse processo, eu vou usar um durex para prender aqui e poder girar a minha fita de couro imaginária que eu fiz de papel. Então, levemente inclinada sobre o bastão, eu vou fazer o contorno. Então, eu vou passando a fita aqui em torno do bastão até que eu chegue ao fim. Então, eu vou prender novamente, né? Não é um instrumento para o qual eu tenho habilidade, ele não é mais comum nos nossos dias atuais. E aqui. Então, eu tenho, né, o bastão e o papel, fazendo de conta que é a cinta de couro. Então, eu pego uma caneta, eu vou escrever uma mensagem aqui e já mostro para vocês o que acontece. Então, quando eu faço a escrita dessa informação, como eu disse para vocês, só quem tem um bastão com as mesmas dimensões, um bastão similar, vai conseguir reorganizar essa informação. Só que eu não vou contar o segredo, eu não vou contar ainda o que eu escrevi aqui. Então, eu vou abrir, né? E supondo que eu pegue essa informação e eu mande para uma colega minha. Ela só vai conseguir ler a informação se ela tiver um bastão exatamente como este. Olha só, se eu colocar essa informação em um bastão que não tenha as mesmas dimensões, o que vai acontecer? Observem aqui
que a palavra que eu escrevi, ou a mensagem, as palavras, ficam desorganizadas. Então, quando a pessoa receber a mensagem, ou se ela interceptar a mensagem, porque talvez ela, né, não seja o destinatário para quem eu estou enviando, ela não vai conseguir fazer a leitura. Mas vamos imaginar que lá no passado as mensagens eram encriptadas. Então eu conseguia assegurar que na reorganização do que está escrito, a pessoa tem a chave de segurança, que é o bastão, para desencriptar a mensagem que foi enviada. E então essa pessoa vai conseguir ler a mensagem que eu havia mandado. Uma cifra bastante conhecida no passado é a cifra de Caius Júlio César, mais conhecido como Júlio César, um ditador romano. Ela era bastante simples, acontecia também com a passagem direta das letras, mas com uma particularidade. As 3 primeiras letras do alfabeto, elas eram retiradas do início, então a correspondência começava a partir da letra D, então no alfabeto original, A, D, B, E, C, F, e as 3 primeiras letras ABC que foram retiradas lá do início, elas viriam compor as 3 últimas posições, fazendo correspondência com X, Y e Z. Mas esta forma garantia que sempre 3 posições haviam passado por essa modificação. O que acontece então mais adiante? Ele cria um disco que ficou conhecido como disco de César, e era um disco para cifrar mensagens. São 2 pratos circulares ou 2 peças circulares em que o ponto central é comum, um menor e outro maior, e a correspondência de letras era feita girando o disco. Então somente quem soubesse quantas posições o disco girou conseguiria decifrar a mensagem e conhecer o seu conteúdo original. Mas passando o tempo, bem mais tempo, houve uma forma de criptografia muito curiosa, conhecida como cifra ADF-GVX. Ela foi utilizada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, e vejam o quanto era complexo esse processo. Aleatoriamente, em um quadro organizado com as 6 linhas nomeadas ADF, GVX e as 6 colunas da mesma forma, as 26 letras do alfabeto e os 10 símbolos utilizados para a escrita indo-arábica eram distribuídos aleatoriamente. Isso gerava uma enorme quantidade de possíveis quadros para serem utilizados na criptografia. Eis que então, para a Segunda Guerra Mundial, os alemães desenvolvem uma máquina chamada Enigma. Enigma porque ela enviava mensagens criptografadas. E com a autorização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
nós vamos conhecer um pouco sobre a máquina Enigma com a explicação do pesquisador Ivan Boizin, que é pesquisador pelo Museu da Universidade. Os processos de criptografia, eles eram normalmente utilizados para esconder uma mensagem que você tinha que levar de um ponto ao outro sem a modernidade hoje que a gente tem de um aparelho celular, alguma coisa assim. Antigamente, Júlio César inventou esse disco em que ele tem são dois discos na verdade, que eles giram um concêntrico ao outro, em que eu tenho a possibilidade de fazer uma criptografia bem simples. Essa criptografia, ela é simplesmente assim, eu posso marcar duas letras. Eu posso, por exemplo, marcar a letra A no de baixo com a letra T no de cima. Ao fazer isso, eu posso escolher então uma palavra como, por exemplo, Alan, e eu vou saber que ela é A embaixo, mas em cima ela é T. E eu vou anotar T. O L agora vai deixar de ser L e vai virar E, então é T, E. O A de novo vai ser o T e o N vai ser o G. Com esse processo simples, eu não carregava mais a palavra Alan, eu carregava simplesmente as letras já codificadas. Leva-se uma outra pessoa e a pessoa, para poder ler, ela teria que saber quais eram as duas letras que foram inicialmente marcadas. É um processo bem simples de explicar. O que a gente vai tentar fazer aqui, que é explicar o funcionamento da máquina Enigma. A Enigma era uma máquina que foi desenvolvida no início do século passado, isso era 1918, registro da primeira patente. Se vocês olharem aqui, isso aqui é uma máquina parecida com a máquina de escrever antiga, para quem já conheceu uma delas. Ela pesa 6 kg, ela é um pouco mais pesada que uma máquina de escrever, ela é dotada de um teclado bastante pesado, eu tenho que fazer muita força para poder pressionar uma tecla. E tem um segundo teclado aqui, um visor, em que cada vez que eu pressiono uma tecla aqui, sai uma letra lá em cima com uma iluminação, que seria a inserção da mensagem, e aqui nós teríamos então a codificação dessa mensagem. Como vocês viram, o professor Ivan comentou rapidamente sobre o disco de Júlio César e houve um momento em que ele disse que a máquina Enigma pesava aproximadamente 6 quilogramas. O que isso significa? Como que nós podemos imaginar os 6 quilogramas? Eles têm correspondência a aproximadamente 6 litros de água ou, apesar da densidade, aproximadamente 6 litros de leite, ou ainda a correspondência com 6 pacotes de 1 quilograma de feijão cada um. Vamos conferir mais um pouco das informações que o pesquisador Ivan traz para nós. Essa máquina, ela foi usada pela Luftwaffe, que seria a Força Aérea Alemã. Nós sabemos disso pela etiqueta que ela existe de identificação aqui. A letra A indica isso. E aqui nós temos o número de série e o fabricante dela. Pelo tipo de máquina, acredita-se que ela tenha sido usada em meados da guerra, em 1942. Esse tipo de máquina era um tipo de máquina com 3 rotores. Esses 3 rotores, eles eram os rotores utilizados em 3 casas, sendo que este modelo ele ainda tinha mais 2 rotores sobressalentes, então seriam 5 rotores numerados, de 1 a 5. A gente tem aqui um exemplo que a gente poderia mostrar, em que teria um rotor já em um estado bastante deteriorado, mas que tem em números romanos a indicação de que ele é o rotor 5. Eu teria que então fazer a seleção dos 3 rotores dentre os 5 e, além disso, devido a uma tabela que era distribuída mensalmente, no dia, por exemplo, hoje é dia 22, então eu teria que ir lá no dia 22 e descobrir quais eram os 3 rotores e em que posição eles iriam. Cada rotor ele tem 26 posições demarcadas por numeração. Além disso, de eu ter uma posição visível aqui,
em que ao baixar a tampa aqui eu posso verificar na parte superior. Dentro, na parte interna, eu ainda tenho um segundo anel em que ele é deslocado outras 26 posições. Essas 26 posições seriam uma segunda forma de codificar. Então seria mais ou menos assim, a parte dos rotores. Eu tenho 5 rotores, que eu tenho que escolher 3. Destes 3 que eu vou escolher, eu tenho que ainda saber quais as posições possíveis das 3 aqui. Cada anel interno de cada rotor tem que ser setado 26 vezes. Então eu já tenho a seleção dos rotores, a colocação deles, os 26 anéis internos de cada um deles e todo dia, além dessas informações, o operador da máquina tinha que saber qual era a posição inicial, que eu teria que saber aqui. Eu poderia botar uma sequência de 3 posições, uma para cada um desses rotores. Ainda assim, não contentes talvez com a criptação que estava a cifragem que estava sofrendo essa máquina, foi introduzido logo depois que foi passado para domínio militar essa máquina, esse painel de plugs elétricos aqui. Esse painel de plugs elétricos ele conecta sempre 2 letras através de um fio elétrico. Então nesse caso aqui eu posso mostrar que eu tenho a letra W e a letra U conectadas por um fio. Esse plug eu também posso trocar de lugar. Todo dia de manhã o operador tinha que também saber a cada fio qual era a ponteira de um lado e de outro. Então só revisando, seriam 5 rotores, escolhe 3, coloca os anéis internos de cada um dos 3 em seus números predeterminados, coloca a posição inicial de cada rotor aqui no eixo, pluga os fios aqui, sempre com 13 possibilidades para cada um dos fios. Somando tudo isso de uma forma que fica um pouco difícil de explicar, a gente teria mais de um sextilhão de possibilidades. Curioso, não é mesmo? O pesquisador Ivan mostrou para nós um pouco do funcionamento da máquina Enigma e, se vocês estavam atentos, ele disse que a máquina possibilitava mais de um sextilhão de opções quando eram feitas as conexões dos cabos, enfim, o que representa matematicamente também uma potência de base 10 expoente 21. Mas, apesar de toda a sofisticação que havia na máquina Enigma, houve um matemático britânico chamado Alan Turing, que viveu de 1912 a 1954, que conseguiu quebrar o código da máquina Enigma. Então, apenas situando, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, que nós temos sinalizado tanto no globo como no planisfério. Características curiosas sobre Alan Turing. Quando criança, ele gostava muito de palavras cruzadas. Isso fez ele criar uma paixão pela lógica, por isso que futuramente ele se tornou matemático. Na adolescência, ele ganhou de presente um livro de códigos e cifras que despertou a sua atenção para essas construções de mensagens secretas e, posteriormente, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu descriptografar a máquina Enigma. Então, aqui apenas como exemplos, né, são imagens retiradas da internet, como foi a máquina que o Turing desenvolveu para descobrir o código da máquina Enigma. Então, era uma máquina de grande porte, bem maior que a máquina Enigma, que a partir desse conhecimento que ele tinha com o trabalho de códigos, né, com o trabalho de criptografia, que ele conseguiu organizar o sistema de funcionamento da sua máquina para o trabalho de quebrar o código da Enigma.
Aqui é um protótipo também da máquina, um segundo protótipo feito com peças de robótica. E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Alan Turing, um vídeo da Verve Científica, né, um projeto da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Vamos conferir. Alan Madison Turing nasceu em Londres em 1912 e era filho de Julius e Ethel Turing. Precoce e talentoso quando criança, os pais de Alan o matricularam na Sherborne School, um internato de prestígio em Dorset, quando ele completou 13 anos. Depois de Sherborne, com 19 anos, Turing foi para a universidade no King's College, em Cambridge, onde mostrou brilhantismo como matemático. Mais tarde, Turing mudou-se para a Universidade de Princeton para fazer doutorado em lógica matemática. Nos anos seguintes, ele publicou vários artigos sobre teoria matemática, além de projetar uma máquina universal, mais tarde chamada de máquina de Turing, que poderia executar qualquer possível problema de matemática, desde que o problema fosse apresentado como um algoritmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing ingressou na Escola de Código do Governo em setembro de 1939. Quando a guerra com a Alemanha começou, Turing e seu colega, Gordon Weltman, desenvolveram uma máquina que foi usada para interceptar milhares de mensagens alemãs todos os meses. Esses códigos quebrados foram então transmitidos às forças aliadas, e a análise de Turing da inteligência naval alemã permitiu que os britânicos mantivessem seus comboios de navios afastados dos submarinos inimigos. Antes do fim da guerra, Turing inventou um dispositivo de embaralhamento de fala. Ele o nomeou Dalila e foi usado para distorcer mensagens entre as tropas aliadas para que os agentes da inteligência alemã não pudessem interceptar informações. Além de seu trabalho de quebra de código, Turing é considerado um pioneiro no campo da inteligência artificial. Ele acreditava que os computadores podiam ser ensinados a pensar, independentemente de seus programadores, e criou o teste de Turing para determinar se o computador era ou não verdadeiramente inteligente. Vocês observaram que ao fim do vídeo foi comentado sobre o teste de Turing? O que isso, na verdade, significa? Tudo começou com um artigo que ele publicou em 1950 sobre máquinas e inteligência computacional, e ele começou esse artigo dizendo: as máquinas podem pensar. E se vocês lembrarem de uma tela do vídeo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa questão estava posta no banner da exposição que foi realizada em função do centenário de Alan Turing. Mas o que é essa ideia de as máquinas podem pensar, teste de Turing? A ideia era a seguinte, que seria possível, sendo 3 espaços diferentes, não poderia ser o mesmo espaço, né, altamente secreto, uma pessoa que faria perguntas e do lado das paredes haveria, né, ao outro lado das paredes haveria um humano para responder e uma máquina que poderia responder. Conforme o padrão de respostas, o interrogador saberia se estava conversando com uma pessoa ou com uma máquina. Então, esse foi o princípio inicial, onde que hoje nós encontramos não exatamente o teste de Turing, mas uma forma de conhecimento que surgiu a partir desse questionamento. As máquinas podem pensar? Vocês já devem ter visto estas formas de ilustração na internet. Então, as letras, às vezes embaralhadas, misturadas com algarismos também em algumas situações, com desfoque de imagens ou
caixas que pedem para que nós façamos a seleção de um quadro, confirmando que não somos um robô, ou ainda selecionar quadros que compõem uma determinada imagem. Tudo isso é feito pensando em saber se quem está acessando aquela página da internet é humano ou não, porque muitas vezes ocorre o seguinte: existem mecanismos robóticos que são lançados para a internet e que vão viralizar um monte de propagandas. Então, como um exemplo apenas, estas são algumas situações que são usadas a partir desta ideia. As máquinas podem pensar e os sistemas são programados para então reconhecer, identificar se quem está acessando a informação é um humano ou é um robô. Então, para concluirmos, vejam mais um pouco sobre Alan Turing. A extensão do trabalho de Alan Turing teve profundo impacto na ciência da computação. Em sua homenagem, a maior honraria científica neste campo é chamada Prêmio Turing. Acredita-se que suas operações de quebra de código durante a Segunda Guerra encurtaram o conflito em até 2 anos e colaboraram para a vitória dos aliados, salvando inúmeras vidas durante o processo. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clica nesse botão no meio da tela e tenha VF Científica. Abraço e até a próxima! Então, uma outra informação que aparece, seja no celular, seja no computador, é criptografia de ponta a ponta. Mas o que afinal isso significa? Vamos imaginar aqui uma situação sem criptografia. Então, nós temos 2 pessoas que estão se comunicando. Uma pessoa que envia mensagem e um destinatário. Entre as 2 pessoas existe um servidor, que ele pode ser usado por meio de um aplicativo, de um programa, enfim, que é um servidor que visualiza as mensagens que são trocadas entre as 2 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se não existe criptografia, qualquer curioso pode aparecer no pedaço para saber qual é a mensagem que está sendo trocada entre as 2 pessoas. Uma segunda forma de criptografia é aquela entre cliente e servidor. Então, nós temos as 2 pessoas que estão se comunicando, um servidor que visualiza as mensagens, mas que impede a visualização do conteúdo dessas mensagens por um curioso. E quando uma empresa se coloca como prestadora de um serviço de criptografia de ponta a ponta, significa que as pessoas podem conversar entre si, trocar as suas mensagens e a própria empresa não vai acessar o conteúdo dessa informação, da mesma forma que os curiosos também não irão acessar a informação. Espero que vocês tenham gostado e por hoje é isso. Até mais! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte.